Senhor presidente, ainda, e a egrégia turma, ainda que a denúncia houvesse efetivamente narrado a prática do crime de organização criminosa, o que evidentemente, com todas as vênias dos entendimentos encontrados, não é o caso destes autos, resta patente que a conduta narrada na denúncia e atribuída ao réu Almir Garnier dos Santos está muito longe de corresponder a de um membro de uma associação estável e permanente, estruturalmente ordenada com divisão de tarefas voltada à obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes punidos com a pena máxima superior a 4 anos. Essa é a definição típica da lei. A mão tem que entrar na luva, os fatos têm que corresponder ao tipo penal. Na lição da doutrina, não preenche o núcleo do verbo integrar a organização criminosa a conduta dos denominados colaboradores eventuais, colaboradores externos ocasionais, e membros que apenas se declaram integrantes ideológicos, mas que não intervêm em qualquer ato relacionado ao funcionamento da organização criminosa ou na preparação e execução dos delitos. Não houve isso. E ainda houve uma discussão do número de força que teria a Marinha. Ademais, a condenação pelo delito de organização criminosa exige que o acusado tenha o dolo de efetivamente praticar uma série indeterminada de delitos, de modo estável e permanente, punidos com pena máxima superior a 4 anos. Em caso, não há qualquer evidência de que o réu Almir Garnier tenha aderido a uma tal associação criminosa. Como prova da prática do crime de organização criminosa armada, a denúncia sustenta unicamente que o réu Almir Garnier participou de 2 reuniões em 7 e 14 de dezembro de 2022, ocasião em que o réu teria aderido à suposta organização criminosa, que não é uma organização criminosa. Não há mínimo suporte probatório para afirmar que naquelas reuniões tem havido deliberação de praticar de modo estável e permanente crimes indeterminados. Registra-se que dessas reuniões participaram tão somente no dia 7 de dezembro o presidente da República, com a presença do réu Almir Garnier Santos, o então ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o então comandante do Exército General Freire Gomes. No dia 14 de 12 de 2022, a reunião foi conduzida pelo então ministro da Defesa General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com a presença do Almir Garnier Santos e do então comandante do Exército General Freire Gomes, tendo se retirado logo no início o então comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior. Seria possível considerar que o réu seria membro de uma organização criminosa a partir de sua presença em 2 reuniões, sem nenhum ato executório? A denominada adesão anuense do réu à implementação de medidas de exceção previstas na Constituição Federal poderia, em tese, ser considerada sua disponibilidade para participar na modalidade de auxílio material de um futuro e eventual crime contra o Estado Democrático de Direito, que eu vou analisar no próximo item. Talvez por ter se dado conta de que a mera presença em 2 reuniões seria insuficiente para a caracterização do crime de organização criminosa, no meu modo de ver, Sua Excelência o Procurador-Geral da República, por ocasião das alegações finais, pretendeu alterar a descrição dos fatos para incluir o evento do dia 10 de agosto de 2021, o desfile do Dia do Soldado, ocorrido há mais de 1 ano antes das reuniões, como um ato que associaria o réu Almir Garnier a um suposto projeto criminoso organizado. No entanto, além de ter ficado suficientemente esclarecido nos autos que aquele desfile já estava programado desde muito antes da convocação da sessão que seria votada a PEC do voto impresso pelo Congresso, tampouco se poderia incluir na fase final da ação penal um fato novo. Em suma, o cotejo das acusações com as provas acostadas aos autos, especialmente com as premissas teóricas que integram o meu voto, impõe a conclusão de que o réu Almir Garnier não pode incidir no crime de organização criminosa. Isso porque não há nenhuma prova dos autos de que ele se reuniu com mais de 4 pessoas, com unidade de desígnios, para, de forma duradoura, praticar um número indeterminado de crimes. Foi uma reunião de estou à disposição. E um subordinado, o réu não integrou, assim, uma entidade autônoma. Ainda que nas reuniões tenha havido a discussão de medidas de exceção
que revelam caráter ilícito, tal fato não preenche os elementos do tipo penal de organização criminosa, pelo que eu já aqui esclareci, pela falta de todos aqueles elementos, duradouro, permanência, crimes indeterminados, pena de 4 anos, máximo. Em caso que se apure do comportamento do réu, é, por outro lado, a suposta prática de crimes em concurso de agentes sem a presença das elementais do crime de organização criminosa. E é por essa razão que eu, considerando todo o acervo probatório, as premissas teóricas e a categorização jurídica dos fatos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Garnier pelo crime de organização criminosa armada. Da imputação de cometimento do crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito do crime de golpe de Estado. Eu faço novamente, senhor presidente, a descrição dos crimes, e já li à saciedade, e destaco da necessidade de início de execução para a configuração dos delitos de atentado. Conforme destaquei nas premissas teóricas do meu voto, o fato de a denúncia imputar aos réus crimes de atentado não dispensa o Ministério Público de narrar os atos que deram início à execução dos delitos, bem como sua respectiva comprovação. Em caso, impute-se ao réu Garnier ter se disponibilizado em 2 reuniões para auxiliar com as suas tropas, caso viessem a ser decretadas medidas de exceção pelo então presidente da República. Essa conduta, ainda que se admitisse ter efetivamente ocorrida, ela não preenche as elementares dos tipos penais do artigo 359L e 359M, correspondendo, em tese, à sua disposição em participar de um evento futuro e incerto. Ao mesmo tempo, a participação na prática criminosa, seja mediante ajuste, instigação ou auxílio material, é punida somente a partir do momento em que a execução do crime é iniciada, nos termos do artigo 31, combinado com o artigo 14 do Código Penal in verbis. O ajuste, a determinação ou instigação, no caso aqui o ajuste, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. E disse que o crime é tentado quando iniciada a execução. Antes de iniciada a execução do delito, ainda que se obtenham provas cabais de cogitação de sua prática, ou mesmo atos preparatórios, não há crime a ser punido. O agente pode simplesmente não levar adiante aquele plano e não dar início à prática criminosa, tornando a sua cogitação, os atos preparatórios, um irrelevante penal. Como salientei nas premissas teóricas, a obtenção dos meios para a futura prática de um crime, a observação do local do crime, até mesmo o angariamento de cúmplices, consistem, nas lições doutrinárias citadas, meros atos preparatórios, portanto, impuníveis.